venho à tribuna hoje, infelizmente, para abordar um tema nem um pouco tranquilo para a sociedade brasileira, mas um tema que toma, no dia de hoje, as páginas de todos os jornais do nosso país, senhor presidente. A capa de um dos jornais da minha cidade diz o seguinte: Amazonas lidera o índice de estupros. A Folha de São Paulo tem uma matéria, a Folha de São Paulo não, o jornal O Estado de São Paulo, que diz o seguinte: país tem um estupro a cada 4 minutos. Essas são notícias, senhor presidente, baseadas na divulgação que foi feita essa semana dos dados relativo ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública, dados de 2014, referente a pesquisas e a levantamentos feitos no ano passado. E são dados organizados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O relatório, senhor presidente, senhores senadores, contabiliza o número de ocorrências disponíveis no Sistema Nacional de Segurança Pública, prisionais e sobre drogas do Ministério da Justiça, comparando o número de crimes ocorridos no Brasil entre os anos de 2012 e 2013. E o número de crimes, senhor presidente, mais uma vez, o número de crimes, mais uma vez, em nosso país se mostra alarmante, o que nos leva a repensar o modelo de segurança pública em vigência no país. O relatório indica, senhor presidente, que a cada 10 minutos, uma pessoa é assassinada no Brasil. Foram 53.646 mortes violentas em todo o país no ano de 2013. É um aumento, senhor presidente, 1,1% em relação aos números apresentados no ano de 2012, mas que, infelizmente, continuam a colocar o Brasil como um dos países que detém as mais altas taxas de homicídios do mundo. Entretanto, senhor presidente, para além desses números, eu quero aqui comentar um dado igualmente alarmante do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que eu li, a matéria é manchete de todos os jornais da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, que lidera no Brasil, infelizmente, o número de crime por estupro. Apesar de não especificarem os registros por gênero, nós sabemos que são exatamente as mulheres as principais vítimas desse crime de estupro. Em 2013, foram registradas 50.320 estupros, contra 50.224 casos contabilizados no ano de 2012. Esses dados foram contabilizados a partir de ocorrências registradas em delegacias de polícias, o que significa que o número, senhor presidente, pode ser muito maior do que esse registrado oficialmente, uma vez que aproximadamente 35% das vítimas, ou seja, um pouco mais de 1/3 das vítimas de estupro, costumam registrar esse tipo de ocorrência. Grande parte das vítimas que são estupradas até no seu âmbito familiar ou de amizade, por vergonha, por medo, por quaisquer outras razões que levam a que a pessoa, apesar de ter sofrido um crime, se sinta criminosa, por medo, por vergonha, a maior parte delas deixam de registrar esse tipo de crime. Segundo as projeções do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, podem ter ocorrido no Brasil, ano passado, em torno de 140 mil estupros. Repito aqui, 140 mil estupros, ou seja, o equivalente a 16 estupros por hora. Nós sabemos que meninas, meninos, mulheres mais jovens são as maiores vítimas desse tipo de crime que, sem dúvida nenhuma, é hediondo. O meu estado, o estado do Amazonas, repito, foi o que teve o maior aumento
no número de ocorrências. Foram 1.433 casos em 2013 contra 1.031 em 2012, o que representa um aumento de 39% aproximadamente. Em Manaus, esse ano, conforme amplamente divulgado nacionalmente, vimos a notícia de que os policiais militares, vejam, os policiais militares estupraram uma mulher de 29 anos dentro de uma viatura da polícia no estado do Amazonas, dentro de uma viatura. Segundo a denúncia, na madrugada do dia 21 de junho, policiais abordaram a vítima, a colocaram à força na viatura e a levaram para o local onde ela foi estuprada. Câmaras da viatura filmaram toda a ação. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público. E nós, não só parlamentares, mas mulheres, a sociedade, os homens comprometidos com a justiça, com a paz no mundo, nós exigimos punição severa, exemplar desses culpados, que são ou deveriam ser agentes de segurança pública para dar segurança, tranquilidade às pessoas. Não, fazem exatamente o inverso e ainda utilizam o aparelho público para praticar esse tipo de crime. São dados e notícias, portanto, senhor presidente, preocupantes. Não podemos mais assistir de braços cruzados tanta violência, especialmente a um dos tipos mais hediondos, que é o estupro. Precisamos de investimento no combate a esse crime e, principalmente, investimento na assistência às vítimas. Precisamos saber por que apenas 35% das vítimas de estupro, segundo as estimativas, fazem a ocorrência do crime. Será pela falta de assistência adequada que essas vítimas encontram nas delegacias de polícia e unidades de saúde quando vão procurar a ajuda? Ou será por medo da segurança, que acabamos de ver um exemplo aqui, que as forças que deveriam lhe dar segurança são aquelas primeiras a atacar os indefesos ou as indefesas e inocentes, senhor presidente? Mas o fato é que o poder público precisa se deter mais nesse tipo de esclarecimento para combater, porque se hoje não alcançamos 35% do número de denúncias, num passado recente o número era bem menor. O percentual era bem menor, por exemplo, foi a partir da criação das delegacias de mulher que as mulheres começaram a ter mais coragem de ir denunciar o crime a que elas estavam sujeitas e que elas sofriam, o tipo de violência que elas sofriam e o tipo de crime que elas eram vítimas, senhor presidente. Porque antes disso, antes de termos as delegacias especiais das mulheres, as varas, o índice de denúncia era infinitamente menor do que é hoje. Mas 35% ainda é um número muito baixo, muito pequeno. Eu creio que o governo brasileiro procura, inclusive com o apoio, a contribuição da sociedade, dos movimentos feministas principalmente, enfrentar este problema. Foi isso que levou a presidência da República, o primeiro Congresso, a aprovar uma das leis mais conhecidas, de acordo com as pesquisas, no Brasil inteiro, que é a Lei Maria da Penha. A lei que trata de enfrentar a violência e, sobretudo, a violência sofrida no âmbito doméstico. Mas a Lei Maria da Penha, por ser uma lei que não apenas aplica punição a criminosos, uma lei que trabalha a prevenção, trabalha a assistência das vítimas e também dos agressores, dos culpados, porque entendemos que esses têm que ser tratados pela sociedade para que possam se recuperar também. A lei prevê uma série de assistência por parte do poder público a todos esses que estão envolvidos na cena da violência no nosso país. Mas nós precisamos construir efetivamente esses instrumentos. O governo federal lançou ano passado, a presidenta Dilma, em torno do Dia Internacional da Mulher, o projeto que vai garantir a construção de uma Casa da Mulher em cada unidade da federação, em cada capital brasileira. Mas nós precisamos de muitas dessas casas, muito mais o número de casas, muito mais o número de casas do que aquela que que a presidenta já decidiu por construir com verbas públicas federais. Seria importante que os governos estaduais, que os governos municipais
também fizessem a sua parte, porque trabalhar, atuar na proteção da mulher não é apenas uma tarefa do Poder Público Federal, é uma tarefa que deva ser repartida entre o Poder Público Federal, o Poder Estadual e os poderes municipais. Eu aqui quero aplaudir o debate político no período eleitoral, que fez com que todos os candidatos, mas principalmente a candidata eleita, reeleita, a presidenta Dilma, se comprometesse, não perante o meio de comunicação A ou B, não, perante a população brasileira, em contribuir com a melhoria da segurança pública no país, apesar de constitucionalmente essa ser uma tarefa dos governos estaduais. Eu concedo, senador, uma parte a Vossa Excelência. Quero parabenizar a senadora pela preocupação com a criminalidade e a violência em nosso país, mas certamente, senadora, esta é uma preocupação de toda a sociedade brasileira, ver esses crimes crescendo em nossa nação, assassinatos, estupro, a violência, enfim, que campeia a nossa sociedade. É verdade que o Estado tem que investir, todos nós temos que estar muito preocupados com isso, mas nós temos uma base, o fundamento de tudo isso, ao meu ver, e muitos estudos têm mostrado que o principal problema disso aí é a qualidade da educação brasileira, porque a nossa escola não ocupa a criança plenamente, não ocupa o tempo do jovem. É uma escola de tempo parcial, 4 horas, mais merenda, mais indisciplina na sala, enfim, são 2 horas e meia, 3 no máximo de aprendizagem. E aí eles não aprendem a aprender e vão sendo promovidos, progressão automática, e dali a pouco a sala deixa de ser prazerosa. Milhões de adolescentes e crianças no ensino fundamental hoje, 7 milhões desistem periodicamente. E esses não vão para as melhores práticas da cidadania, da ética. Infelizmente, migram para os descaminhos da vida. E aí está a principal origem dessa violência toda que a imprensa tem noticiado, etc., né? Então, nós precisamos urgente um projeto de escola de tempo integral, onde ele aprenda a aprender, onde ele passa a ter prazer dentro das salas de aula. E aí, certamente, nós estaremos preparando a geração futura, a próxima geração, para um índice muito inferior da violência que nós temos hoje. Ao invés de gastarmos fortuna para conter a violência, se migrarmos esse dinheiro para a qualidade da educação, nós certamente, amanhã ou depois, será requerido muito menos recursos para a violência, e a educação, além disso, vai dar competência e habilidade para o desenvolvimento das pessoas. Então, fica aqui também a minha contribuição, no sentido de olharmos com mais carinho para a educação de nosso país. Só para encerrar, 68% dos crimes nesse país cometidos por jovem de 18 a 28 anos com baixo nível de escolaridade. Foram aqueles que abandonaram a escola ao longo da sua idade escolar, porque a escola deixou de ser prazerosa para eles. Obrigado. Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Wilson Matos, que muito engrandece, sem dúvida nenhuma, o pronunciamento. Óbvio que a educação é a base de tudo e, além do investimento a curto prazo, nós temos que pensar no investimento no país, que é o investimento no próprio povo brasileiro, de médio e longo prazo. As escolas de tempo integral hoje começam a deixar de ser um sonho. No meu estado, as conclusões, senhor presidente, no meu estado do Amazonas, também com a parceria do governo federal, já são dezenas e dezenas de escolas de tempo integral construídas e outras que estão em pleno processo de construção. Sem dúvida nenhuma, isso é importante. Todos nós desejamos muito que os recursos do pré-sal, dos royalties do petróleo, cheguem imediatamente à educação, que é para onde irá a maioria desses recursos, para que a gente possa construir esse novo Brasil que nós queremos e que o povo brasileiro precisa. Então, eu creio que é preciso, sim, esse investimento, mas precisamos de algumas respostas mais imediatas. Nós precisamos, senhor presidente, melhorar, porque tem muita coisa
que se pode fazer sem ter recursos, apenas trabalhando melhor a gestão dos recursos que se tem, sobretudo os recursos humanos. Precisamos melhorar o treinamento da assistência nas delegacias e unidades de saúde, para que as vítimas da violência, especialmente as vítimas de estupro, possam ter confiança no poder público para denunciar os crimes. Porque, digo, esse índice alcançado ainda é muito pequeno de denúncia, um pouco mais de 1/3 somente. Precisamos também combater a chamada cultura do estupro. É uma das ideias principais, e uma das ideias principais é a de que as mulheres são culpadas pelo estupro, por isso elas não denunciam. O problema não é aquele que atacou a mulher na rua, o problema é porque a mulher estava de saia curta na rua. Tem que acabar com isso. A mulher pode andar de saia curta, pode andar de short. O que não pode fazer é ser violentada por essa razão. Quando as mulheres andam sozinhas, também dizem, por que ela andava sozinha na rua até altas horas da noite? Ou seja, é esse tipo de cultura que nós temos que combater, e se combate assim. Não precisa de mais recurso, não é na escola, é na educação correta, é na educação inclusiva e participativa. Ou seja, esses conceitos culturais de estupro, e eu aqui me lembro, para concluir, senhor presidente, quando era presidente da Casa, o senador José Sarney, que num dia de plenário lotado subiu à tribuna para falar da banalização da violência no Brasil, dos homicídios, porque a notícia de homicídios é a coisa mais banal e comum em nosso país, tirada de uma vida. Aliás, os programas de maior audiência são aqueles que retratam essa realidade. Então, nós precisamos mudar. Quero dizer que a Procuradoria da Mulher, senhor presidente, nós, semana que vem, teremos um importante evento, senadora Aníbal, aqui no plenário, que é a sessão solene que vai lançar os 16 dias da campanha contra a violência contra a mulher, e seria importante que, nesse momento, não tivéssemos só mulheres, mas os homens também, para fazer um grande e um belo ato democrático a favor da paz. Muito obrigada, senhor presidente.